Olá, bem-vindos a mais um bate-papo BTA. Hoje a gente vai tratar de processo eletrônico. Lembrando que essa é só uma conversa entre os sócios do escritório, não constitui uma opinião legal, nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Estamos aqui com a Ana Luísa Nagashima e a Amanda Vinci, são especialistas em contencioso civil e direito administrativo. A Carol, lá de Brasília, especialista em direito tributário, assim como eu aqui do Rio. Para começar perguntando, o que é o processo eletrônico? Então, Dani, o que a gente fala hoje em dia é o seguinte: desde os anos 2000 a gente vem tendo o que a gente chama de virtualização do processo. Então, cada vez mais nós temos que o processo judicial tramita majoritariamente em forma de massa, né, de forma eletrônica. Isso, na prática, quer dizer o quê? Que os atos processuais em geral e proposituras de ações correm de maneira eletrônica, dentro de sistemas informatizados dos tribunais, em que o advogado possui um login, o magistrado também, e peritos e outros assistentes do processo, que incluem, enfim, servidores cartorários, etc., e que vão movimentando e funcionando o processo de forma eletrônica. Então, assim, de uma maneira bem prática, deixou de existir o papel e virou tudo digital. Basicamente, sim. Mas é um sistema que evoluiu bastante, porque no começo o que a gente tinha era um PDF. O processo era um PDF, você só entrava no sistema para olhar, mas você tinha que protocolar ainda físico, que depois eles escaneavam. Hoje em dia não existe de fato um processo de papel. Se eu chegar no Tribunal de Justiça, se eu chegar lá no fórum e falar quero ver um processo, não existe. Se ele não tramita mais de forma física, não. E os que tramitam ainda hoje em dia de forma física é um número bem pequeno, né? Eles estão tentando fazer uma digitalização geral, principalmente pós-pandemia, né? Que a gente viu que as pessoas... Tem relação... Então, vamos lá. O processo eletrônico, ele tem relação com a pandemia ou não? Já era um projeto anterior à pandemia? É um projeto anterior que a gente já observava, né, na prática jurídica, mas é claro que a pandemia acelerou esse processo por conta da necessidade essencial de isolamento. Então, você ficava impedido de você ir ao fórum, fazer um protocolo de uma petição, que é juntar uma petição do processo. A gente ficava aguardando, às vezes, o envio do correio para intimação. Isso tudo dificultava quando você tem o funcionamento da sociedade em geral restrito. E a gente troca o protocolo físico, carimbo e assinatura pela certificação digital. Exato. Eu acho que isso foi até um mecanismo de efetivar ainda mais o acesso à justiça por parte das pessoas, entendeu? Mas será que efetivar, mas ao mesmo tempo exigir que se tenha computador, sistema, chave eletrônica? Essa questão. Porque antigamente a gente ia lá vocês são muito novas, a gente ia lá na sala do AB, tinha uma máquina de escrever, né, Carol? Tinha uma máquina de escrever, você podia digitar, datilografar a sua petição ali no papel que eles forneciam e dar entrada, era mais simples. Eu nem sei, hoje em dia o AB tem um computador disponível para quem quiser fazer peticionamento eletrônico? Os fóruns, geralmente, eles têm uma sala da OAB com os computadores. Então não prejudica também? Não. Mas e a parte em juizado? Porque o juizado a pessoa não necessita de advogado, correto? Dentro do processo eletrônico, como é que ela faz? Eu acho que hoje nós chegamos num meio termo favorável para todo mundo, porque nós temos o retorno às atividades presenciais, então permite que as partes se dirijam até os núcleos de juizado para fazer protocolo de petições. Ela não podendo fazer de casa, ela vai no núcleo de atendimento que vai cuidar dessa parte. Sim, com certeza. Eu posso fazer um relato aqui do Distrito Federal. Juizado Especial Civil no Distrito Federal, a parte, muitas vezes a parte hipossuficiente, não tem nem conhecimento jurídico, não tem noção como funciona, mas ela tem um problema. Ela leva no núcleo jurídico do Juizado Especial do Distrito Federal, eles possuem um formulário. A parte relata os fatos para um servidor que preenche os dados para a parte e o servidor, com o certificado digital dele, distribui a ação. E a parte recebe os andamentos pelo WhatsApp. Ela recebe intimação para audiência de conciliação pelo WhatsApp, porque o juizado especial civil, normalmente você vai ter a audiência de conciliação, não havendo não havendo acordo, não havendo prova testemunhal, vai para a sentença, e a parte recebe a intimação da sentença também pelo WhatsApp. Então, as pessoas que não têm acesso a computador, não têm certificado digital, o servidor faz esse trabalho para ela e intima de todos os atos pelo celular para ela poder estar ciente de todos os andamentos. Isso foi um grande avanço no Distrito Federal, imagino que seja parecido no Rio de Janeiro, e ajudou muito o acesso à justiça, mais até do que a época quando o processo era físico.
Não, isso é muito interessante. E aí leva a uma pergunta. Como é que fica esse sistema de intimações? Uma citação dentro do processo eletrônico? Porque, vamos lá, o processo padrão antigamente era o oficial de justiça. O oficial de justiça ia até o endereço da pessoa. Aí colocaram numa mudança no Código de Processo que seria a prioridade fazer pelo correio. Então, era o carteiro que ia lá com a R dentro do processo eletrônico. Como é feito citação e intimação? Então, quando o CPC entrou em vigor, o artigo 246, ele previa 5 tipos de intimação, que era a citação, 5 tipos de citação. A citação pelo correio, a citação que era feita por oficial de justiça, que o oficial ia até o local citar a pessoa pessoalmente, a citação por edital, a citação por escrivão ou chefe de secretaria e, por último, previa a citação por meio eletrônico, que deveria vir disciplinada por lei. E aí, no ano passado, com o advento da Lei 14.195, teve uma alteração nesse artigo 246 e passou a prever a citação por meio eletrônico como forma preferencial de citação. E aí, o que acontece? As partes elas são citadas pelo sistema do tribunal, aqui no Rio de Janeiro. É aquele tal cadastro obrigatório, Isso, mas aqui não é cadastrado. Quem não é cadastrado, muitas vezes recebem a citação, às vezes por e-mail, às vezes por correio ainda, mas esse cadastro ele se tornou obrigatório com o advento dessa lei. Só para pessoa jurídica? Ou Isso, também pessoa física? Jurídica. Mas é um cadastro. Para pessoa jurídica. A gente volta para o procedimento de citação, mas só para falar desse cadastro. É um cadastro que é uma obrigação legal, você tendo ou não processo judicial se cadastrar, ou é uma obrigação para se você já é litigante? Eu acredito que seja uma obrigação independente de você ser litigante, porque você pode vir a se tornar litigante um dia. Então, o código ele não faz Mas há uma punição para quem não se cadastrar? Então, há uma punição no sentido de aplicação de multa, no caso de não confirmação do recebimento da citação a tempo. E traz um prejuízo, na verdade, para as empresas, porque o cadastro ele é muito importante, porque ele possibilita a empresa até ficar sabendo antes, logo assim que o processo é distribuído, a existência dele. Antes que saia o despacho de citação, você é informado sobre a distribuição. Porque, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, quando as pessoas jurídicas se cadastram, elas recebem uma relação pelo e-mail cadastrado, o endereço eletrônico fornecido, com os processos que foram distribuídos. Então, a empresa já toma ciência desde logo quando o processo é distribuído. Eu sei que se a empresa não é cadastrada, ela não pode peticionar. O advogado não consegue peticionar até que ele complete o cadastro daquela pessoa jurídica dentro do sistema, né? Em tese, sim. Mas então, se a empresa não fez a citação, ela vai no modo, aí deixa de ser o preferencial, desculpa, se a empresa não fez o cadastro, aí faz o oficial de justiça, ela informa das que ela tem e pode até receber uma penalidade por não ter feito isso. É interessante, então a gente passou a ter citação, e aí intimação não, a intimação já passa a ser por advogado. O advogado cadastrado no sistema, ele recebe, como eu recebo, como vocês recebem, as intimações pelo sistema. A intimação, ela continua sendo um ato cartorário, né? O cartório, ele faz o envio da intimação para o patrono constituído pela pessoa jurídica, e aí ele tem aquele prazo de 10 dias para abrir a intimação, passados esses 10 dias, dá início ao prazo. Ou então, caso ele abra, o prazo vai se iniciar no dia seguinte da consulta. E aí você não tem mais a obrigação de publicação no Diário Oficial das decisões. Não. Eu tenho uma pergunta sobre esse assunto, inclusive. No Distrito Federal, nós temos sistemas, o mesmo sistema, que é o PJE, tanto na esfera estadual quanto na federal, TRF1 e o TJDFT. No TRF1, aboliu-se a publicação no Diário Oficial. Não há publicação no Diário Oficial. A intimação é unicamente pelo sistema. No TJDFT, ainda existe a publicação no Diário Oficial, e prevalece ela sobre o sistema. Eu queria saber como está funcionando no Rio de Janeiro, se existe uma diferenciação, e como funciona quando ainda há publicação no Diário Oficial. Qual prevalece aí? Eu acho que essa eu sei, Carol, prevalece a intimação eletrônica. Né? Exato. Mas ainda está publicando no Rio? Essa questão... Mas e por que alguns ainda publicam?
Eu não sei, eu acho que é uma segunda forma de dar conhecimento tanto à parte quanto ao advogado. Não é necessário, mas aí pode ser uma decisão do escrivão continuar publicando. Sim, aqui no Rio a gente ainda tem a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e a gente tem as intimações, mas o que conta de verdade é a intimação eletrônica, porque essa questão já até chegou no STJ e o STJ definiu que o prazo ele vai contar, na verdade, da intimação eletrônica. E vocês acham que essa digitalização, essa modernização, virtualização da justiça, o processo ficou mais rápido? Eu acho. Eu acho também. Eu também acho. Eu tenho certeza. Antes, Carol, você lembra que existia o movimento costura? Nossa Senhora. Autos físicos ia para alguma mesa de alguém que estava costurando o processo, que ganhou mais folhas, assim, era muito devagar. Eu acho que o processo ficou mais ágil, sim. E facilita demais a atuação do advogado. A gente ficava 1h30 na fila para ter acesso ao processo, para mais 40 minutos na fila da Xerox, para tirar Xerox do processo, para voltar para o escritório. Hoje, em 2 segundos, você abre a íntegra do teu processo e você consegue visualizar e peticionar. E você tem mais espaço de arquivo com pastas para ficar olhando a documentação, você acessa o processo, você faz o download do processo completo. Ele é environmentally friendly, você não precisa mais ficar imprimindo papel. E antes os andamentos também eram por ficha, né? Os servidores colocavam os andamentos na ficha. Pegamos isso. A gente já consegue, com a consulta pelo número do processo no site do tribunal, ter acesso a todas as movimentações processuais. E, pessoal, dentro desse processo eletrônico, existem vários sistemas. Por que raios não existe um sistema único? Quem vai responder essa pergunta, meu amigo? Porque assim, vamos lá, o CNJ criou numeração única para facilitar, só existe um número de... Quer dizer, existe um número, a numeração única, mas ainda existe cadastro. O STJ faz registro, né, Carol? Tem número próprio, às vezes o tribunal pode atribuir um número diferente, mas existe um número padrão, inclusive, a quantidade de dígitos e a localidade no número... Isso, tanto que nos tribunais superiores, por exemplo, no STJ, se você fizer uma consulta com base no número da primeira e segunda instância, ele consegue localizar, porque esse cadastro facilita. Você não precisa nem fazer na busca de processo originário, você botar na busca de número do processo no STJ e colocar o número que estava no TJ ou no TRF, o STJ abre automaticamente aquele recurso especial já com numeração nova, mas o cadastro padronizou de forma que você consegue localizá-lo facilmente no STJ. Agora, boa pergunta, por que tantos sistemas? Porque o STJ tem um, o STF tem outro, TRF do Rio, TRF2, tem outro, diferente do TJRJ, diferente do PJE. Agora, pelo menos, eu ia até perguntar isso para vocês, o PJE no Rio de Janeiro vai ser o padrão, ele está em fase de migração, ou ele vai ficar só com um juizado e o restante é aquele processo eletrônico próprio do TJ do Rio? Ele está em fase de migração, sim. Ele será o principal, Carol, vai tudo passar para o PJE. Mas é isso que eu não entendo, assim, cada um é um sistema, você tem, aí o advogado tem que ter vários aplicativos para entrar em cada tipo de sistema. Alguns exigem assinador, outros não exigem. Exato. Exatamente. Isso, quando a gente tem um sistema, eu já conversei isso com vocês, desenvolvido pela Justiça Federal, se eu não me engano, é lá do Sul, Carol, foram eles que desenvolveram o IPROC, foi desenvolvido pela equipe de tecnologia da Justiça Federal. TRF4, salvo engano, sim. É isso aí, TRF4 desenvolveu esse sistema, que é um sistema excelente. Eu também acho excelente. Para mim, é o melhor sistema que existe, e as pessoas não usam, quer dizer, os tribunais não adotam esse, preferem, aí pode ter questão política, mas adotam outro, tem que comprar licença de outro, terceirizado, em vez de usar um sistema desenvolvido pela Justiça, que é sensacional. Salvo engano, só a segunda e quarta região usam o EPROC. Porque o TRF1, o TRF3, o TRF5 é o PJE. É uma pena. Inclusive porque ele não demanda nenhum aplicativo extra. Nem certificado digital, é muito mais fácil. De assinatura eletrônica. Plugin disso, plugin daquilo, não tem nada disso. Já disponibiliza que ele peticione, né? Sem precisar do assinador digital. Vem aquelas dúvidas, aquelas questões, o teu Java não está atualizado. Aí vem o TRT e nos faz o favor de inventar o Xodó,
que é mais difícil ainda. O TRPE Não, e você também tem é o que pior. manter a versão, você tem que manter a versão específica de um Java, senão você vai ser incompatível Exatamente. com outro sistema, ou seja, o advogado vai ter que escolher. Eu sou advogado especializado em processos que tramitam no PJE. Sim. Porque eu não posso ter outro, porque meu computador, então eu tenho que ter duas máquinas. Muitas vezes são incompatíveis, Sim. exato. E foge do nosso escopo jurídico, né? Porque acaba que o nosso trabalho vira tecnologia. É.